CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes e vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. E após conquistar o título no torneio de duplas em Nottingham no final de semana, a Bia Haddad continua acumulando vitórias na grama. Hoje pela manhã, a brasileira estreou no WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha, e avançou às oitavas de final ao derrotar a norte-americana Ashley Hankruger, número 33 do mundo. Bia venceu por 2-0, parciais de 6-1 e 6-4, grande vitória da número 21 do ranking. Daqui a pouco, informações da Ponte Preta, que segue se preparando para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro e respalda o técnico Alberto Valentim, que foi alvo de algumas críticas de torcedores nas redes sociais. O presidente Eberlin segue confiando no trabalho da atual comissão técnica. E a gente detalha também informações sobre a tabela da Macaca para a sequência da Série C, lembrando que ela é a mandante do Derby 210, marcado para o primeiro sábado de agosto. Tyrese Haliburton precisou passar por cirurgia ontem em Nova York depois de sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles no primeiro período do jogo 7 das finais da NBA 2024 e 2025 entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers. Domingo, após o procedimento, o armador do Pacers foi às redes sociais para desabafar e compartilhar com os fãs o início do processo de recuperação. Depois de comover a todos, saindo de quadra aos prantos, sem conseguir colocar o pé direito no chão, Haliburton agora tem uma grande recuperação pela frente, ainda é dúvida para a próxima temporada da NBA. Com emoção em Palmeiras, mas missão cumprida, Gabriel Dudziak. O Palmeiras teve muito mais dificuldades do que o imaginado para conseguir se classificar em primeiro no Grupo A da Copa do Mundo de Clubes. Na noite desta segunda-feira, o Alviverde chegou a estar perdendo por 2-0 para o Inter Miami, mas reagiu na reta final do duelo e igualou por 2-2 com gols de Paulinho e Maurício. Agora a equipe vai enfrentar o Botafogo nas oitavas de final do torneio. 5 jogadores voltaram a treinar no São Paulo, enquanto o Corinthians deve ter o mesmo grupo na reapresentação do próximo sábado. Já o Santos espera avançar na renovação de contrato do atacante Neymar nos próximos dias. E a Copa do Mundo Feminina no Brasil começa em exatamente 2 anos, no dia 24 de junho de 2027. A primeira partida será realizada com a estreia da seleção brasileira e a CBF já trata de fortalecer o time desde a caminhada da equipe com amistosos diante de rivais integrantes do top 10 do ranking da FIFA, além de adversários fortes. A entidade também quer partidas no país em datas FIFAs alternadas. E daqui a pouco informações do Guarani, que tem compromisso contra o CSA pela frente. O Bugre, que está mais próximo do G8 do que do Z4. Então, chavinha virada, o objetivo agora é brigar por classificação. E dos próximos 7 adversários, 5 são confrontos contra equipes que integram o G8. Felipe Meligeni, atual 147 do mundo, voltou a atuar depois de um mês com uma vitória emocionante sobre o equatoriano Álvaro Guilmessa, número 192 do mundo. Ontem, pela primeira rodada do quali em Wimbledon, o brasileiro salvou 9 match points e ainda venceu no tie-break 2-1 com parciais de 6-3, 0-6 e 7-6. Duas zebras fecharam a 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ontem à noite. Em Ponta Grossa, o Operário fez 2-0 no Novo Horizontino, que é o vice-líder da competição. E na Serrinha, o líder Goiás perdeu para o Atlético de São João del Rei
placar de 2-1. E a opinião do CBN Esportes com Carlão de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Ontem, torcidas do Brasil flertaram aí com o perigo, né? Começar com o Botafogo diante do Atlético de Madrid. O Botafogo, uma defesa bem consistente, né? Tomou o gol na reta final com o Griezmann, uma bonita jogada do Julian Álvares pelo lado esquerdo. E depois o Palmeiras, né? Nós imaginávamos um jogo mais tranquilo, uma classificação mais confortável do Palmeiras, e em alguns momentos chegou a flertar com a eliminação. Mas foi guerreiro o Palmeiras, conseguiu achar o primeiro gol ali com o Paulinho, e depois a torcida também empurrou o Verdão para o segundo gol do Maurício, que deu a tranquilidade, o que deu a classificação na primeira posição. Mas eu acho que serviu também, Júlio, para ligar um sinal de alerta, né, do Palmeiras com algumas questões. Ontem o Palmeiras muito desarrumado, né, tomou gols que não costuma tomar. E claro, né, pra gente degustar Luizito Soares e Lionel Messi. O tempo parece que não passa para essas lendas, né? O Barcelona Master ontem ganhou. Aí o Barcelona Master saiu, virou o Inter Miami, aí o Palmeiras levou a melhor. E é impressionante, né, Júlio? A gente percebe, o Soares passou por aqui há 2 temporadas, né, e sofreu demais com dores, e mesmo assim teve uma regularidade, foi um grande jogador do Grêmio na ocasião. Mas é impressionante, né? Como ele faz cara de dor, como ele sofre, né? Ele sente dor, realmente, o Soares. Mas, cara, a hora que ele coloca a qualidade dele à disposição, meu Deus do céu, tem até alguns vídeos no aquecimento, né, do Soares que... No aquecimento já cara, sofrimento. Dá um aperto no coração, né? Até porque a gente viu toda a ascensão desses caras no futebol europeu, né? E teve agora é um declínio, né? É o The Last Dance aí, praticamente, desses craques. Sim. Teve um jogo do Grêmio, na reta final já do Brasileirão, foi 2023, né? 2023 que ele passou pelo Grêmio. Acho que sim. 2023. E, cara, no aquecimento, acho que foi um jogo no Mineirão. Nossa, no aquecimento ele fazendo assim, aquela cara de dor e o joelhão, e vai daqui, vai de lá, e o massagista vem e tal. E a dúvida do repórter, Soares não sabe se vai pro jogo, daqui a pouco ele entrou e o resto é história. Mas é impressionante como é bom de bola, né? 38 anos, fazendo gol, ajudando demais, sendo a assistente, né? E o Messi também é chovendo molhado. É isso, torcida do Palmeiras animada, comemorando a classificação, torcida do Botafogo, aquele misto, né, de Botafogo entre tensão e euforia. E hoje a gente tem mais 2 jogos do Mundial. Flamengo tranquilo. A minha aposta é quanto será que o Boca vai ganhar do Auckland? Ou será que o Auckland vai conseguir fazer um golzinho hoje? Movimenta o grupo, né? Porque Benfica. Ainda dá pro Boca passar, né? Só passando aqui, os 2 jogos são às 4 hoje, Benfica contra o Bayern em Charlotte, e tem o Auckland no mesmo horário contra o Boca. O Bayern já tá classificado, 6 pontos, joga aí pela liderança do grupo. Em caso de vitória do Bayern e a vitória do Boca contra o Auckland, o que deve acontecer, aí o Boca empata com o Benfica em 4 pontos. Confronto deles empatado, foi 2-2. Aí, nesse caso, a gente vai para saldo. Entra aquela conversa de novo, né? De saldo. Por isso que hoje, no caso do Boca, precisa daquelas goleadas, né? Sim. Tem que ser de 4 para cima, né? 5 para cima. Pra dar certo aí a classificação do Boca. Eu não duvido. E parece que o Cavani vai jogar, viu, Carlão? Eu também não duvido, até pelo Tem essa informação aí. Boca, claro que é um Boca diferente, né, de outras competições, né, um Boca não tão qualificado, mas é o Boca Juniors, especialista em Copas, é uma torcida gigantesca que está cumprindo um papel muito legal também nos Estados Unidos. Não dá pra duvidar. É isso mesmo, para avançar o Boca precisa vencer, o Auckland torcer pro Benfica não pontuar contra o Bayern de Munique, e tem essa diferença no saldo de gols. O Boca está com -1 e o Benfica com +6, então tem que reverter essa diferença aí no saldo. Por isso que o Boca tem que ganhar de 5 para cima aí para continuar com chance de avançar à próxima fase do Mundial. É isso, mande sua opinião, seu comentário pra gente pelo WhatsApp 998699070, 998699070. Liberada a sua participação através do nosso WhatsApp. CBN Esportes tem trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Samela Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15.
CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Trânsito. Thaís Azevedo com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Olha, quem segue ali pela Avenida Orozimbo Maia, lentidão na chegada à Avenida Brasil, pela pista da direita e pela pista da esquerda, no semáforo da Rua Sacramento. A Avenida Brasil tem boa movimentação, sentido Vila Nova. No sentido centro, excesso de veículos na chegada à Rua Camargo Pimentel e também na saída do Balão do Timbó. Quem segue pela Barão de Itapura reduz a velocidade da Rua Doutor Delfino Sintra até a Rua Sacramento pelas duas pistas. No restante da via é boa movimentação. A Andrade Neves, no momento, tem boas condições em toda a sua extensão. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN agora 11h18. Lançamento Sensia Swiss Garden, um empreendimento feito para você, com mais de 19 itens de lazer e acabamentos personalizados. Saiba mais em meusensia.com.br. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h18, aqui atendendo os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Bom dia a todos. O Palmeiras ontem estava estranho, não subiu muito a marcação. Será que a estratégia do Abel? Qual que é a opinião do Carlão? Maicon Bugrino, você achou que ontem ocorreram alguns vacilos? O Palmeiras jogou mal, né, Júlio? O Palmeiras jogou mal, não sei se a gente pode justificar como um cansaço, as mudanças também, né? Principalmente ali no meio-campo, né? O setor de criação, sem o Aníbal Moreno, ele optou pelo Evangelista, né? E o Palmeiras tomou principalmente o primeiro gol, né? Tudo bem, um gol de contragolpe, mas a defesa do Palmeiras desajustada, né? Desarrumada, e o Miami conseguiu muitos espaços. Não foi só no contragolpe do gol, né? O Miami teve boas chances de construir até um placar elástico e ter um conforto na reta final do jogo. Isso não aconteceu, mas foi um Palmeiras em que flertou com o perigo. Das três partidas foi a pior ontem, né? Ainda bem que aconteceu no momento em que poderia acontecer, né? E agora o Abel vai ter que corrigir algumas situações, né? Ontem ele optou pelo Flaco Lopes, Vitor Roque não entrou tão bem, diferente do Paulinho, que entrou sentindo o jogo, né? Encarando o jogo. O Maurício também foi decisivo, mas agora é um outro tipo de confronto, né? É um confronto brasileiro numa Copa do Mundo. Tem o Botafogo, que flertou com o perigo também, tem uma outra maneira de jogar, né? O Botafogo é um time que não sei se vai se expor tanto diante do Palmeiras, mas o Abel vai ter que corrigir muita coisa. O Palmeiras deixou uma impressão negativa ontem no jogo contra o Miami, tem muita coisa a melhorar.
É isso, né? E agora é um jogo difícil também, né? Por os dois lados, Botafogo e pro Palmeiras. Sem prognóstico. Talvez até um Palmeiras, eu acho que mais, vou dizer mais repertório, né? Mas com um pouco mais de elenco para esse jogo. Mas é um Botafogo talhado, né, para jogos decisivos. Foi assim contra o Palmeiras, né, nos duelos pelo Brasileiro e pela Copa Libertadores no ano passado. O Botafogo vem de uma chave mais forte, né, contra o PSG e contra o Atlético de Madrid. Nos 2 jogos o Botafogo teve um bom comportamento, apesar da derrota ontem contra o Atlético, mas se defendeu bem, tanto é que tomou o gol apenas nos minutos finais. Então é um duelo que promete, né? No sábado, 13h, em Filadélfia. Felizmente que um brasileiro segue na Copa, infelizmente que alguém vai dar adeus. Acho que o nosso Edu do Táxi tá mandando alguma mensagem enigmática aqui. Talvez você saiba responder. Eduzinho... Vocês sabem por que o Boca tem as cores azul e amarelo? Sueco, né? Ele mandou uma bandeira da Suécia aqui mesmo. Aí depois ele colocou aqui, ó, 16 horas, televisão e pipoca. No sábado? Não, agora. Hoje, porque ele é o Edu do Táxi é um bugrino de 4 costados, né? Mas ele tem uma paixão pelo futebol argentino, pelo Boca Juniors e pelo Lanús, por razões óbvias. Mas ele gosta muito do Boca, então por isso eu acho que quem quiser se utilizar dos trabalhos de Edu do Táxi a partir das 3h30, esquece, porque não sei não se é pipoca, hein? Eduzinho gosta daquela cervejinha gelada, mas hoje é terça ainda, né, Edu? Aí não dá, né? É, friozinho, né? Calma. É, friozinho, tá começo de semana, não coloca o pé no acelerador. Você vê que pra alguns não faz diferença, né, Carlão? A temperatura não altera os fatores. Eu não gosto, Júlio, eu vou falar pra você, assim, eu sou adepto, eu gosto de uma boa cervejinha e tal. No frio eu não sou muito assim, eu sou mais do vinho, né? É claro que a cerveja ela é irresistível, mas no frio já dá eu já tenho um certo comedimento em degustar. O Anderson escreve aqui, o Palmeiras é o único brasileiro que não impressionou os europeus até agora. Lembrar que o Miami venceu o Porto, o Palmeiras só empatou e só venceu o segundo jogo porque teve um gol contra que mudou o jogo, escreve aqui o Anderson. Júlio, eu vou dar uma opinião talvez até impopular. Eu tenho um profundo respeito pelo trabalho do Abel, eu acho que o Abel sem dúvida está na galeria dos grandes treinadores da história do Palmeiras, com inúmeras conquistas, né? O Palmeiras, desde esse advento Leila Pereira de 2015, né, em que ela está envolvida com o Palmeiras se tornou uma potência em termos de conquistas, né, e estrutura também, mas o futebol, não estou falando de conquistas agora, de boas campanhas, o futebol do Palmeiras não me encanta, só que é um futebol de muita eficiência, né, um futebol que tem dado resultado, tem dado frutos. Agora, por exemplo, eu vou usar aí do que disse o Eduzinho do Táxi, eu vou pegar uma pipoca, um chazinho à tarde, aí tem televisão A, Flamengo e alguém, televisão B, Botafogo e alguém, Fluminense e alguém, Palmeiras e alguém. Eu confesso que eu vou no Flamengo, pela maneira de atuar. O Flamengo me encanta mais, né? Agora o Palmeiras com o máximo respeito às conquistas, uma potência hoje do futebol mundial, mas em termos de bola, a plástica do jogo, a beleza do futebol é um time que não me encanta. Hoje é aniversário do João? Hoje é aniversário do João. Olha aqui, o Emerson Dias tá lembrando aqui. Hoje eu já dei os parabéns pro meu velho. Grande professor João Carlos. Aqui no estúdio pela manhã, ainda não dei pessoalmente, mas na hora do almoço vou comprar o presentinho dele. Mas quem sabe à noite aí a gente dá um beijo no velhão. Parabéns, que Deus abençoe. Muita saúde pra esse vovô. Inclusive a gente pega um bolo e divide aqui pra mandar um pedaço também pro JP de Moraes, que também está soltando velhinhos hoje. O JP é uma figuraça, cara. Ele Parabéns, nos ajuda JP. a fazer o CBN Esportes, o Arena também, um bugrino de 4 costados. Desfrute deste dia de São João. Grande JP, uma grande figura. É isso, o Thiago tá falando aqui que precisa tirar 6 gols. Exatamente, Thiago. Por isso que tem que ser uma goleada de pelo menos 5, né? Porque se o Benfica perder, ele vai, logicamente, perder um gol de saldo. E aí o Boca precisa vencer por pelo menos 5 para ir para outros critérios. Em caso de derrota e uma goleada de 6 gols do Boca, aí o Boca já passa direto. Fica mais fácil mesmo. Vamos com o Gabriel do Diac falar mais desse jogo do Palmeiras. Palmeiras, não assusta o torcedor assim não, Verdão. Bastava um empate contra o Inter Miami para o Palmeiras se classificar como primeiro no Grupo A da Copa do Mundo de Clubes. Aos 15 de jogo, no entanto, veio um susto. Contra-ataque do Miami. A Mendy entrou sozinho. Caiu o jogador do Palmeiras. Sai o Everton pro gol.
Aos 19 do segundo tempo, um pesadelo. Soares dominou, tentou a finta, tem 2, e escapou dos 2, levou pra meia numa da área, mais uma finta, pintou um golaço pro gol! Com o 2-0 contra e o empate entre Porto e Al-Ahly em jogo paralelo, o Alviverde estava muito próximo de ser eliminado do torneio. Bastava aos portugueses encontrar um gol. O destino palmeirense, porém, começou a mudar. O Al-Ahly freou a reação do Porto e Paulinho, aos 34, descontou para o Alviverde. Era uma esperança que virou alívio aos 42 do segundo tempo. Lá vem Lopes, tirou o zagueiro, voltou! Maurício, pro gol! Final de jogo, 2-2. Para o técnico Abel Ferreira, o time errou principalmente em questões táticas. Nós não conseguimos condicionar o nosso adversário, nós permitimos que o nosso adversário ficasse com bola, o que nos frustrou e nos desgastou, e aí eu tenho que chamar a responsabilidade para mim. Fizemos hoje o estado que tínhamos que fazer. A verdade é que esta equipa tem algo que eu particularmente gosto, que é nunca desiste, luta sempre até ao fim, e a verdade é que no último lance do jogo podíamos ter ganho, mas... Agora o Alviverde enfrentará o Botafogo nas oitavas de final da Copa do Mundo. Oficialmente, o São Paulo só volta aos treinos na quinta, mas nesta segunda, 5 atletas já trabalharam em campo. O volante Marcos Antônio, o meia Oscar e os atacantes Lucas, Ferreira e Dineno. Todos eles estão voltando de lesões ou tiveram menos tempo de pré-temporada, caso do centroavante argentino. O Corinthians se reapresenta no sábado e por hora não há indícios de que a equipe terá alguma mudança no elenco. Até aqui nenhuma proposta chegou por atletas que poderiam render dinheiro ao clube e não houve avanço na contratação de reforços. No Santos, a semana será decisiva para as negociações de renovação do contrato de Neymar. O vínculo do atacante se encerra na segunda que vem e o objetivo é fechar novo acordo antes do atual acabar. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. A gente falou bastante já do Palmeiras, né? Palmeiras e Botafogo aí no sabadão, 1h, o chão vai tremer, CBN transmite o jogo. Rapidamente passar por outros assuntos aqui. O Corinthians, mais uma treta, né? Na timeline aí, envolvendo agora craque Neto e Memphis. Nossa. A passagem do Memphis, ela vai criando um desgaste, parece, né, Carlão? Sim. Recente, assim. A torcida, claro, tá dividida, né? Eu acho até que é uma discussão um pouco desnecessária, envolvendo as duas partes até. Mas fato é que o Memphis, ele não consegue se tornar uma unanimidade no Corinthians. Né? Não, eu acho que até pela própria postura, né? Eu acho que ele é um Neymar com menos grife, né? Claro que as coisas estão acontecendo assim, vai, nota 6,5, 7 pro Memphis, né? Mas é claro que incomoda a torcida do Corinthians, né? Porque quando você olha na tabela, olha os últimos jogos do Corinthians, você percebe que as coisas não estão bem, né? Nível Corinthians. O Corinthians tem que brigar por títulos, o Corinthians tem que estar numa Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, né? E hoje a gente percebe o Corinthians um verdadeiro barril de pólvora e isso acaba se refletindo no futebol. E o Memphis tem a vida dele, né? Fora de campo, a gente sabe que ele é um cara assim que transcende o jogador de futebol. Ele é um artista, né? Ele é um artista, ele é um cara midiático. Nada contra, mas eu acho que em alguns momentos você pode tirar um pouco o pé. Isso também se aplica ao Neymar. O time não tá bem, a torcida, o ambiente tá conturbado, ele já tem um salário muito alto, acima dos padrões, né? E é uma maneira estranha o contrato, a maneira que ele foi formulado. Então acho que em alguns momentos, acho que dá pra tirar o pé das festas, dos clipes, né? Das ações. Quando o Corinthians está ganhando, por exemplo, pós-campeonato paulista, foi campeão, ele foi até um personagem ali da final. Pô, legal, desfruta 1, 2 semanas, vai lá, participa de clipe, participa de programa e tal, mas quando a coisa não tá legal, tira um pouco o pé. Todo mundo tem sua vida, todo mundo tem o direito de curtir, mas o futebol, infelizmente, eu digo até, é um meio mais radical, né? Em que às vezes, infelizmente, você tem que ter um certo comedimento com o extracampo. Eu acho que isso acaba irritando um pouco a fiel torcida. Maravilha, tá tendo a apresentação do Crespo, né, hoje no São Paulo, e uma informação importante pro Crespo aí administrar é que o Juan não vai ficar no São Paulo. O zagueiro Juan volta ao Sassuolo, o Sassuolo bateu o pé, não aceitou um novo empréstimo, então São Paulo aí, inclusive a diretoria do São Paulo administrando, né, o Dudziak trouxe a informação, o Pablo Maia tá na mira do futebol alemão, tem a chance de vender o Galopo aí pra fazer caixa, o Lucas Ferreira é alvo de um clube da Rússia, então
possivelmente o Crespo pega um São Paulo com algumas transições de mercado, né? Saídas e menos chegadas até. Não só as transições de mercado, o assédio aos jovens que tem se destacado neste 2025 e também as lesões, né? Que parece uma novela interminável no São Paulo, e não só na gestão Zubeldia, agora Crespo, mas também a gestão Rogério Ceni há algum tempo teve problemas com o departamento médico. O São Paulo está com esse setor lotado, né? Isso acarreta na qualidade do time, no desempenho, porque lá estão Lucas Moura, Caleri, Oscar, né? Fora outros coadjuvantes, né? Eu falei das estrelas, dos protagonistas, isso acaba atrapalhando. Então, o Crespo chega num momento bem conturbado e ele tem que recolocar o São Paulo na rota, principalmente no Brasileirão. Copa do Brasil, oitavas de final contra o Atlético, ok, e Libertadores, oitavas de final contra o Atlético também, o Atlético Nacional. Então, nas Copas, tudo tranquilo até aqui. Agora, no Campeonato Brasileiro, o Crespo vai ter que dar um jeito, porque já são 3 derrotas consecutivas e aquela troca de mensagens com a zona do rebaixamento. Isso é muito ruim. E o Santos diz que confia que vai renovar com o Neymar antes do dia 30. Então é uma semana decisiva aí para o Santos, para a renovação do Neymar. O presidente está muito otimista. Quem chegou lá no Santos é o Igor Vinícius. Igor Vinícius. Que eu não sabia, não lembrava, ele já passou na base do Santos. Eu também não lembrava. Ontem a gente até discutia sobre isso, né? Falava sobre o Igor Vinícius, algumas fotos aqui no GE do Igor nos tempos de Santos. Chegou até a jogar algumas partidas, ou uma na Copa do Brasil pelo time profissional. Eu lembro do Igor do Ituano, tanto é que despertou o interesse da Ponte, e depois ele seguiu carreira no São Paulo. Mas no Santos realmente... não lembro do Igor. Olha, ô Júlio, pra encerrar, cara, se a gente pegar aqui de 10 anos pra cá, a gente consegue fazer uma boa escalação do Santos Futebol Clube, eu acho que até com reservas, e infelizmente o Santos pouco aproveitou. 11h32, daqui a pouco a gente volta com informações de Guarani e Ponte Preta. Repórter CBN. Terça-feira, 24 de junho de 2025. A cariação entre o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, e o general Braga Neto teve início no Supremo Tribunal Federal. A oitiva está sendo conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes e também conta com a presença do ministro Luiz Fux. A expectativa é de que esse procedimento sirva para esclarecer contradições existentes nos depoimentos dos 2 investigados. Mauro Cid deve reiterar a versão de que recebeu diretamente de Braga Neto recursos em dinheiro para financiar os acampamentos em frente ao quartel-general do Exército após as eleições de 2022. Já a defesa do general nega a acusação, afirmando que não há provas de que os valores foram repassados ao então ajudante de ordens. O Comitê de Política Monetária vê a necessidade de juros mais altos por tempo ainda maior do que previa anteriormente, devido ao cenário em que as expectativas de inflação seguem distantes da meta perseguida pelo Banco Central. A informação consta na ata do Copom. Na semana passada, o comitê decidiu elevar os juros em um ritmo menor, de 0,25 ponto percentual, subindo a taxa básica a 15% ao ano. Essa foi a 7ª alta consecutiva no ciclo iniciado em setembro, a 4ª sob a gestão de Gabriel Galípolo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ofereceu ajuda para a guerra entre Irã e Israel. Trump disse ter respondido que não precisa de apoio no conflito do Oriente Médio, mas que quer ajuda com o próprio Putin em referência à guerra no leste europeu. O republicano, no entanto, afirmou que está com esperança de conseguir um acordo para encerrar o conflito entre Rússia e Ucrânia. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na Rede CBN, informação do Rio de Janeiro, com Pedro Bonenberger. Marcela, a família da brasileira Juliana Marins publicou nas redes sociais que ela foi encontrada sem vida na trilha do vulcão em que havia ficado presa na Indonésia. A Juliana caiu durante uma trilha no local na última sexta-feira.
O texto diz que a equipe de resgate conseguiu chegar até o local, mas que ela já estava sem vida. Foram quase 90 horas desde que ela sofreu o acidente na sexta-feira, às 7 horas da noite, até amanhã desta terça. Condições adversas e também problemas com o clima e com o terreno foram fatores que dificultaram esse resgate, de acordo com autoridades da Indonésia. Parentes e amigos denunciam e fazem reclamações pelas redes sociais sobre a demora para que autoridades fizessem o resgate. No primeiro dia, quando Juliana caiu, relatos dão conta de que ela estava lúcida, sendo ouvida quando gritava por socorro e que estava numa posição mais alta no local. No último dia, ela já estava a mais de 1 quilômetro da encosta mais próxima. Equipes demoraram, segundo os parentes, e isso foi crucial para esse resgate. Por conta das condições meteorológicas, não foi possível o uso de helicópteros. O pai da Juliana está a caminho da Indonésia. Ele deve chegar ao final do dia, durante a noite, ao local e providenciar o traslado do corpo para o Brasil. A Juliana tinha 26 anos, ela era de Niterói, na região metropolitana do Rio, e estava fazendo um mochilão pela Ásia desde fevereiro. Agora a gente acompanha esses ritos finais da Juliana e aguarda também informações com a família sobre esses ritos. Marcela. Triste demais. Obrigada pelas informações. Pedro Bonenberger falando com a gente do Rio de Janeiro. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Deixa eu abrir aqui a tabela que a CBF divulgou, rodadas 12, 13, 14 e 15, que é a rodada do derby. Então temos aí a definição do derby 210. Será na 15ª rodada, um sabadão, dia 2 de agosto, às 5 da tarde. Fazia tempo, né, que não tinha um derby de sábado à tarde, assim, né? Geralmente é domingo... O último foi domingo às 4, né? Que também fazia tempo. Sábado à tarde, assim, normalmente 6h30, né? Nos últimos derbys no Majestoso, eu lembro, assim, domingo à noite... Teve alguns domingos de manhã, sábado de manhã, aquele que o Fecim fez o gol, né? Foi um sábado de manhã. Frio. Aí teve aquele em 2019, acho que foi o Vargas, domingo de manhã. Então, acho lá para 2018, acho que não tinha um sábado no Majestoso. Isso. No sábado à tarde. Então, coloca aí então na sua agenda o derby Guarani, Ponte Preta e Guarani, Moisés Zucarelli, apenas torcida da Ponte, dia 2 de agosto, sabadão, às 5 horas da tarde. O caminho do Guarani até lá. A CBF desmembrou a 12ª rodada, enfrenta o Ituano, dia 13 de julho, é um domingo, 4h30. Depois vai enfrentar o Anápolis em Goiânia, uma segunda-feira à noite. Minha nossa, hein? Dia 21. Rodada 14, que é o pré-derby, dia 26 de julho, sabadão. Então o Guarani vai ter uma semana livre aí, até o derby, joga no dia 26 contra o Náutico no Brinco, fica em Campinas, então isso faz diferença, é bom. Teve um dos últimos derbys, o Guarani fez o pré contra o Náutico. É verdade. Quem que era o goleiro que fez milagre do Guarani? O Kozlinski. Maurício Kozlinski. Isso, foi o Kozlinski. O Guarani Maurício que ganhou. Marcelo, e agora, hein? Maurício, né? Aí o Guarani ganhou, acho que o gol do Gênison, do Náutico. E aí depois ele foi pro estádio Moisés Zucarelli, mas na ocasião o Gênison não tava, machucou, fez o gol, mas machucou, não participou do derby. A agenda da Ponte é Maringá, depois tem o Tombense, né? Jogo que mudou pro dia 7, inclusive, que é uma segunda-feira. Aí a CBF desmembrou São Bernardo de Ponte, dia 12 de julho, sabadão, pela 12ª rodada. Ela recebe o Floresta no dia 19, que é um sábado, 7h30 da noite. E aí o pré-derby é fora de casa, na gelada Caxias do Sul, dia 27, domingão, 7 horas da noite. Então, não sei se faz muita diferença, eu acho que não, mas a Ponte ela vai ter menos dias, né, de treino
Mas é uma semana livre para os dois, então acho que isso não vai ser pauta aí entre os técnicos como desculpas ou justificativas aí para nenhum lado não, porque é semana livre para os dois. Dia 2 de agosto, sabadão, derby às 5 horas. E esse derby aqui tem tudo para ser, né, Carlão? Decisivo. Um derby de definição de objetivos para os dois, né? A gente espera que seja um derby dos dois integrantes do G8 e com as classificações encaminhadas, né? Mas é um derby com certeza que vai definir ou confirmar alguma classificação ou confirmar a permanência no G8. É um derby que ele tem um caráter decisivo. Maravilha. 11 horas e 40 minutos, só agora entrando de fato no noticiário, né? Começando até pela Ponte Preta. A Macaca tem um compromisso difícil no próximo sábado contra o Maringá, que é o time que dentro dos seus domínios tem conseguido resultados importantes, mas a Ponte tá apostando nesse retrospecto como visitante, né? Já que ela tem jogado melhor fora de casa do que dentro de casa. Mas muito se comentou recentemente com aquela oscilação no Majestoso, né? Foram 2 derrotas e um empate nos últimos 3 jogos dentro de casa. Uma pressão em cima do trabalho do Valentim. O Eberlin, até numa entrevista ao nosso colega Breno Beretta, ele explicou que não pretende mexer na comissão técnica, que é uma informação que confirma o que nós trouxemos aqui na última semana, que nesse momento o Alberto Valentim, ele é uma peça irretocável, até porque o Eberlin, ele tem esse costume de dar tempo aos técnicos, né? Se a gente pegar o Hélio dos Anjos, o Hélio que optou por sair, o Nelsinho Batista foi o Nelsinho que optou por sair, o Brigatti foi um acordo entre eles. Eu acho que demissão foi o Felipe Moreira. E porque ficou insustentável. E até o Eberlin usou a justificativa que era meio que para protegê-lo também, né? Até pela amizade que ele tem com o Marco Aurélio Moreira, né? Para blindar ali o profissional Felipe Moreira. Tô puxando aqui alguma outra demissão. Gilson Kleina? Gilson Kleina foi demissão. Até porque não foi o Eberlin que contratou, né? O Gilson vem da outra administração. O Gilson pega essa transição de diretoria. Isso. Tudo isso para dizer que a pauta Valentim é mais discutida entre os torcedores do que propriamente internamente. A Ponte hoje ela vive o momento mais difícil dentro da temporada, né? Depois de um campeonato paulista legal, né? Com uma boa pontuação e um início de Série C interessante, agora ela vive aí um momento de instabilidade, não pela classificação, até porque ela é a vice-líder, mas pelos resultados, principalmente dentro do estádio Moisés Lucarelli. E isso gera, claro, um desconforto por parte do torcedor. E aí não tem jeito, as críticas chegam, o Alberto Valentim é um alvo, sim, e acho importante o Eberlin se pronunciar com relação a isso, porque passa a segurança pro Alberto. O Alberto também faz parte desse projeto, né? Foi com ele que a Ponte iniciou a temporada, um processo de resgate, não só do Alberto como profissional, né, trabalhando num grande clube, continuando a trabalhar no estado de São Paulo, como a Ponte também, né, tentando se resgatar de uma Série C do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele é parte importante desta engrenagem. Por isso acho difícil, no momento, falar que o Alberto está na berlinda. Só que o futebol ele é maluco. De repente vai lá em Maringá, perde feio tal, e gera realmente uma situação de incerteza para o Alberto. Mas por enquanto eu também observo que ele está seguro no cargo. E com relação até às janelas, eu acho que vai ao encontro daquilo que nós falávamos, né, Júlio? A Ponte, como o caixa dela tá vazio e a situação da Ponte era boa na janela anterior, eu acho que o Eberlin preferiu falar, não, vamos observar como que vai ser o time, como que vai ser o comportamento da equipe nas próximas partidas, e aí sim, na janela que vem, a Ponte vai para o investimento. Eu acredito que isso que vai acontecer, né? Porque o time, infelizmente, passou aí por uma situação complicada, ou passa por uma situação um pouco mais difícil. Eu acho que o Eberlin vai ter que ir ao mercado agora para reforçar a equipe, porque a Ponte está apresentando algumas limitações. E os rivais, eu digo os adversários da Série C, estão aí em franca ascensão. O Carlos Corsato, nosso monstro sagrado. Corsatinho. Que memória, impressionante. O Pintado também foi demitido, bem lembrado. Pintado, verdade. E aí eu acho que foi um erro a contratação do Pintado, né? Porque ele já vinha de um desgaste recente nos últimos trabalhos dele. Aliás, a passagem do Pintado no futebol de Campinas nos últimos anos foi
bem desastrosa, né? Com muito respeito ao Pintado, que sempre nos tratou muito bem como imprensa, um parceiraço no dia a dia, mas... E o momento, né, Júlio? Foram 2 trabalhos esquecíveis. E as duas equipes passando por momentos complicados, né? A Ponte, o Pintado pegou a Ponte já ladeira abaixo, né? Apesar que depois a Macaca conseguiu a permanência, né? Na gestão Pintado, no ano em que o Pintado assumiu. E depois no Guarani também, o Guarani já numa situação terrível, né? E o Pintado pouco contribuiu, só que o final da história foi triste porque o Guarani acabou rebaixado. Então o Pintado deu azar também em pegar as equipes num bom momento. Das 4 passagens do Pintado por Campinas, 2 em cada um, eu acho que e as 4 infelizmente não foram legais, mas a que ele pega o time numa situação, não digo confortável dentro do campeonato, mas uma situação estável com relação à administração e tal, acho que foi a Ponte em 2009. Porque ele pega o Guarani, acho que em 2015 ou 2016, em campeonatos periféricos que o Guarani estava disputando. A Ponte, em 2009, ele pega na Série B do Campeonato Brasileiro e numa boa situação, uma razoável situação financeira. Mas também não deu certo e a Ponte foi muito mal naquele ano. Perfeitamente. O Guarani ele saiu para ir para o São Paulo, desculpa, né? Que ele foi para auxiliar, né? Isso, não foi para ser técnico, né? A Ponte não é 2019, né? Depois. 2009. Né? Ah, 2009. Ah, sim. É a primeira passagem. Em 2009 a Ponte, acho que ela... Ele que perde aquele derby do Kaique? Era ele, você lembra, Carlão? Era ele. O Márcio Bittencourt perde no Brinco de Ouro. Depois o 2-1. Isso, Ricardo Xavier e o Bruno Aguiar. E em 2009, no primeiro turno, é o Pintado, sim. Um golaço do Kaique aos 3 minutos de jogo. E mestre Vadão, que saudade de Vadão, saudade, estava no comando do Bugre. Quanta saudade da resenha com Oswaldo Avares. Faz muita falta, cara. Vadão. Nossa, esse é um cara... Meu Deus do céu, Vadão é a maior unanimidade do futebol de Campinas. Se eu fosse rico, eu faria uma arena... Oswaldo Avares. E outra, né, Júlio? O trato, né, com a imprensa, com os profissionais. Um cara muito diferente, legal, né? O Vadão, ele sempre conseguiu o equilíbrio entre o profissionalismo, a amizade, e ele flertava com muita qualidade nesses 2 lados, né? Trato, educação, a gente respeitava muito o espaço do Vadão como profissional, porque às vezes, semana de derby, por exemplo, gente, semana de derby é diferente. Sim. E a gente respeitava ele, mas ele sabia se relacionar muito bem com a imprensa, o que é uma raridade hoje em dia. Daqui a pouco a gente fala do Guarani também, lê mais participações aqui no nosso WhatsApp, agora 11h47. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A cada ano que passa... Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. A segunda semana da Liga das Nações masculino começa nesta quarta-feira, vai até o dia 3 de agosto. São 18 seleções. Além do Brasil, tem Alemanha, Argentina, Bulgária, Canadá, China, Cuba, Eslovênia e Estados Unidos. França, Holanda, Irã, Itália, Japão, Polônia, Sérvia, Turquia e Ucrânia, compondo aí a VNL masculina em 2025. Primeiro compromisso do Brasil, nesta quarta-feira, 25 de junho, às 18 horas de Brasília, no Hoffman Estates, nos Estados Unidos. Duelo duríssimo contra o Canadá. Super terça no... Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Muitas mensagens perguntando sobre a interdição do Estádio Brinco de Ouro. É o seguinte, a Federação Paulista publicou hoje pela manhã uma nota, vou até aqui abrir a nota, assinada pela Marina Tranquitella, diretora de Segurança, Infraestrutura e VAR da Federação Paulista. Ela determina que o Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, está vetado para jogos organizados pela Federação Paulista devido à não apresentação da documentação necessária com status de irregular e vigente. Essa portaria entra em vigor na presente data, 23 de junho de 2025, revogada as disposições em contrário. Inicialmente, é um veto para jogos da Copa Paulista. Nós já entramos em contato aqui com a assessoria do Guarani, estamos aguardando a resposta da assessoria para esclarecer quais documentos estão faltantes e o que aconteceu, né? Porque o Guarani já mandou um duelo contra o Paulista na Copa Paulista no Brinco. E agora estamos aqui nesse aguardo para saber o que tá rolando no Brinco. Inicialmente, gente, para o jogo contra o CSA, o Brinco segue liberado. É uma restrição inicialmente para competições organizadas pela Federação Paulista, ou seja, a Copa Paulista de Futebol. Então a gente espera que o Guarani resolva rapidamente. Eu não quero nem imaginar se isso se estende para a Série C, né? Não pode acontecer. Pelo amor de Deus. Então, que o Guarani seja rápido, né, Carlão? Nisso aí também. Seja rápido até para ter a casa na Copa Paulista, que não deixa de ser uma competição importante. Série C, como é regido pela Confederação Brasileira de Futebol, segue normalmente, mas de qualquer maneira, o Guarani precisa aí entrar, né, num acordo, né, estar dentro das regras da Federação Paulista para voltar a mandar jogos. Mas eu creio que é questão de tempo. Acho que foi mais um presta atenção na diretoria. Ô Carlão, 25 milhões na conta do Guarani mudaria o patamar do time hoje? É importante, né? Importante, ainda mais já não vou dizer reta final de Série C, mas num momento de definição de Série C, de afunilamento. E o Guarani já mudou, né, o propósito dele dentro da competição, já é um propósito de classificação. Está chegando aí uma nova janela e com o dinheiro em caixa em relação aí a uma possível saída do Richard Rios do Palmeiras para o Guarani vai ser muito bom. Exatamente, né? O Palmeiras precificou o Richard Rios, que está na mira agora do Atlético de Madrid. O Atlético entra na briga aí com o West Ham e tem também o Clube da Itália, que não foi revelado. O Palmeiras precificou em 30 milhões de euros. A multa do Richard é 100 milhões de euros. Hoje, apesar dele ser um dos principais jogadores do Palmeiras, eu acho difícil um time pagar hoje 100 milhões de euros. É muito difícil. Então o Palmeiras precificou a 30 milhões, que daria aí convertidos a reais hoje quase 190 milhões de reais. Aí o Guarani tem, a conta é 13,34% dos direitos econômicos e cerca de 0,3%, que é uma fatia dos 5% do mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Então o Guarani ficaria com aproximadamente 25 milhões se for esse o preço da negociação do Richard Rios. Júlio, só desculpa a ignorância, porque no meu tempo era transferência internacional, o jogador ficava com 15%. Não, transferência internacional era um percentual maior. E transferências no mercado brasileiro, acho que o jogador ficava com 15% do dinheiro. Hoje, como é que o jogador ele recebe alguma quantia, mas tem algum percentual definido? Não, né? Acho que vai na negociação, né? Você negocia. Por exemplo, o Richard Rios. O Guarani tem esse 13,34%, o restante é dividido entre o Palmeiras, 70%, o Flamengo, que tem 6,66%, e aí sobra 10%, que é do Rios. Tá. E aí é o percentual que ele tem.
É um jogador que se encaixa perfeitamente no mercado europeu, né? E tá jogando muita bola. Mais cedo ou mais tarde, o Guarani vai receber uma bolada. Ó, nota oficial do Guarani, nesse exato momento, eu ia mandar um grande abraço aqui para um parceiraço nosso, ele pediu para não precisava dar crédito. Uma pena, porque eu queria mandar um grande abraço, esse é uma lenda, né? Ele disse, ele tinha falado aqui, ó, o documento foi enviado para a federação e será atualizado no site, tá tudo tranquilo, até o final do dia estará tudo ok. Boa notícia. E aí o Guarani, no que eu ia falar dele, o Guarani soltou a nota aqui, então o Guarani informa que está atualizando junto à Federação Paulista o laudo de engenharia do estádio Brinco de Ouro conforme procedimento técnico rotineiro. O clube ressalta que o processo não interfere na realização da partida desse sábado contra o CSA pela Série C, mantida normalmente para o Brinco de Ouro. Então o Guarani foi rápido, é isso que precisa. O Guarani foi rápido aí, deu até tempo de falar aqui no nosso noticiário. Tudo certo com o Brincão. Tudo certo, e o Guarani vai receber o CSA num jogo importantíssimo. O CSA vem numa ascensão, assim como o Guarani. É um jogo para o Guarani vencer, independente da situação boa que vive o CSA, mas o Guarani joga no Brinco de Ouro, a gente sabe da força do time quando joga diante do seu torcedor, e o ambiente é bom, o ambiente é favorável, e mesmo encarando um time forte, um time hoje que está melhor posicionado, dá para acreditar numa vitória bugrina. Eu tenho falado aqui, né, nos últimos dias, que eu acho que a classificação ou a entrada no G8 do Guarani tem muito a ver com estas duas rodadas. A primeira parte concluída com sucesso, o Guarani venceu o Itabaiana, e agora vem a parte mais difícil, que é contra o CSA, mas pelo bom momento, pelo que o Guarani tem apresentado, eu acho que dá para acreditar aí numa vitória bugrina, num bom desempenho do Guarani. Bom dia, Júlio. Por que vocês não fazem uma enquete para os ouvintes darem os palpites para quem será o campeão da Copa do Mundo de Clubes, Roberto de Americana? Legal, gosto da ideia. Poder montar sexta-feira, então. Pode ser. Porque aí teremos todos os confrontos definidos, né? Na sexta. As oitavas, elas começam... Sábado à tarde, 1h, Palmeiras e Botafogo. Isso. Sexta não tem jogo, Roberto? Vamos fazer, vamos. E a gente inicia essa enquete, então, combinado? Que aí a gente aproveita já com os times classificados para as oitavas, para o mata-mata. E aí a gente já inicia a enquete. Boa sugestão, valeu, Robertão. Murilo Martins, do Florencio 1. Bom dia, time. Vou falar igual você, Samila. Ele fala assim, bom dia, time. Time. Bom dia, time. Longe de mim defender o jogador. Mas os ídolos do passado ainda não aceitam a idolatria que é dada a jogadores da atualidade. Isso é cada vez mais nítido. Neto e Marcelinho são exemplos disso. Essa passagem de bastão, né? Eu acho que é verdade, Carlão. Acho que tem uma dificuldade geracional, né? De transicionar a idolatria de geração para geração. Até porque hoje, por causa das redes sociais, a globalização, né? Um jogador para se tornar ídolo, ele não precisa fazer muita coisa, né? Mas eu não acho que o Memphis seja ídolo. Então, justamente isso. Por exemplo, você pega um cara como o Memphis, que ele é um cara, como é que fala? Ele é um cara global, né? Um cara mundial, é um cara que sabe trabalhar muito bem o marketing. Em pouco tempo, ele já é cogitado como ídolo, sem ter conquistou o Campeonato Paulista sobre o Palmeiras, foi um personagem importante, mas sem ter conquistado, por exemplo, o que o Marcelinho conquistou, o que o Neto conquistou, mas é um cara que já está aí no coração do torcedor corintiano. E talvez, não sei, esses grandes ídolos do Corinthians, como o Neto, como o Marcelinho, eles têm aí uma certa dificuldade em aceitar. É um bom debate, não só com relação ao Corinthians, mas com relação aos outros clubes também. Existe esse tipo de situação, aquela invejinha, né? Um ciúminho. O Tonico manda aqui, ó. Precisa dar o crédito pro executivo que trouxe o Rios pro Guarani. Quem foi? Rodrigo Pastana. Rodrigo Pastana. A janela 2022-2023 do Pastana é muito perfeita. Vem o Rios e vem o boliviano, né? Ou não? Não. O boliviano não veio junto com o Rios? Aquele atacante? O boliviano. Não, que essa janela vem Rios, Jamerson, Tanque... Alvarinho, talvez, o argentino? Alvarinho, o argentino. Vê o boliviano, o Miranda lá? Como isso, atacante. O senhor é fera aí nas consultas. Guarani. O boliviano jogou no Guarani. E os nossos parceiros aí do Bugre que estão curtindo a nossa programação, já eles lembram aí pra gente. Mas É isso aí, foi um trio de estrangeiros. Isso aí, ó.
Você é bom, hein, Carlão? Você lembra das coisas, ó. Rios. Eu só tô com dificuldade o nome. Rios, Bruno Miranda e Alvarinho. Eu lembro Bruno Miranda. Nossa, mas também te falar um negócio. Foi mal. E tinha uma expectativa, né? E o Richard Rios, ele não começou mal, você já percebia que ele tinha qualidade. Mas ele começou um pouco nervoso, afoito, foi expulso no derby, foi expulso contra o Londrina. Mas a hora que ele engrenou, rapaz do céu, teve aquele jogo em Sorocaba que o Guarani atropelou a Inter de Limeira, em que o Rios fez o gol. Tá louco, jogou muito. E contra o Palmeiras também, num 0-0, que ele ficou o jogo inteiro brigando com o Zé Rafael. Mas ele jogou muita bola e o Palmeiras se interessou e levou. Um jogador que se encaixa perfeitamente com o futebol europeu. E essa janela, como você lembrou, que rendeu para os cofres do Guarani, né? Porque o Jamerson foi vendido. O Richard Rios foi vendido. O Yuri, quem que trouxe o Yuri? Foi o Pastana também? Foi o Pastana, tava esse foi um achado. Mandar um grande abraço aqui pro Ortiz, a lenda, ó. Tem que dar o crédito pro Giovanni Augusto, porque ele indicou o Rios, que o Giovanni Augusto jogou lá com o Rios no Mazatlán lá do México. E foi indicado, chegaram lá na diretoria, o Giovanni Augusto falou assim, ó, tem um tal de colombiano lá, Rios. Pode trazer. Diferente, traz. E aí, o Pastana ficou com crédito, porque ele assinou papelada lá também, mas tem que dividir ali muito bem coisa boa méritos. A gente tem que falar, coisa ruim também. Se o cara fez boas contratações, a gente tem que enaltecer também, assim como as ruins. Mas estas contratações realmente renderam aí um bom dinheiro para os cofres do Bugre. Partiu então, amanhã estamos de volta, 11 horas. Hoje tem arena, hein? Esportes. Hoje tem arena. Hoje tem arena, não tem folguinha verificando o resultado lá do Bayern, do Boca e tudo Verdade. mais. Até amanhã. Valeu, gente.